A língua portuguesa está presente num universo de cerca de 300 milhões de pessoas em 4 continentes e é cada vez mais usada como via de conexão e aproximação entre múltiplas culturas. O idioma, que saiu de Portugal com as grandes navegações, deixou marcas de leste a oeste e de norte a sul do globo. Desde 2019, a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, Unesco, celebra o Dia Mundial da Língua Portuguesa a cada 5 de maio. Para marcar a data, o podcast ONU News conversou com dois influenciadores digitais que colocam em prática essa função essencial do idioma, de conectar culturas. O youtuber angolano Baptista Miranda tenta levar ao público brasileiro a realidade dos países que falam português na África. Já Nabila Youssef, que saiu refugiada da Síria para o Brasil por causa da guerra, hoje usa as redes sociais para ensinar sobre a língua e a cultura árabes, que, segundo ela, desperta bastante curiosidade. Batista acha divertido quando é confundido por um estrangeiro que não fala português no Brasil. Segundo ele, é tudo por causa do sotaque de Benguela, a província de Angola onde nasceu. Então eu acho engraçado isso, para mim é muito engraçado. Já ouvi épocas de eu estar no Uber, eu estar lá andar com o Uber, e o Uber, de onde é que você é? Eu falar, sou de África. Ele, nossa, fala muito bem português. Eu, tipo, na minha cabeça, mas eu falo desde criança. Então é muito engraçado. Mas eu também entendo esse lado do pessoal achar que o africano não... Talvez em África não tem países que falam português, porque realmente não se propaga muito essa informação, é muito desconhecido. Então eu fico muito feliz em ser uma das pessoas também que leva essa mensagem para adiante, que tem mais de 5, 6 países em África que falam português e têm culturas diferentes. Então eu gosto muito disso. Já Nabila teve que aprender o idioma do zero em 2012, quando chegou ao Brasil sem saber uma palavra em português. Com muita dedicação e força de vontade, ela conta que conseguiu se tornar fluente no prazo de 1 ano, estudando sem parar. Fazia aulas intensivas 3 vezes por semana e eu estudava quase 24 horas por dia, assim, sem parar. Estudava o tempo inteiro, começava a escutar músicas do Luan Santana, sem Que entender. isso? Eu assistia, eu assistia novelas, Carminha, Salve Jorge, também não entendia nada, mas eu colocava lá no televisão e fazia assim, tipo, intensivo. E aí o tempo inteiro, mudei meu celular, era inglês, mudei para português, e árabe falava só em casa com os meus pais. E foi assim, meu português foi melhorando. E quando se fala em novela, o influenciador angolano diz que os folhetins foram também para ele uma fonte de estudo fundamental sobre a cultura brasileira. Eu tenho um repertório de novela brasileira muito grande porque era recorrente eu assistir novela brasileira no horário de jantar, sempre passava novela Uhum. brasileira. Sempre tive esse contato, novela, música, então foi muito fácil para mim vir para o Brasil e saber muita coisa já sobre o Brasil por conta disso. Inclusive, lá em Angola tem um meme que dizem que no Brasil todo mundo come bem no café da manhã por conta das novelas, porque é sempre recheado, não sei o quê. Eu cheguei aqui e até agora só miojo no café da manhã, não tem nada. Que ainda você não conheceu talvez um árabe, porque o árabe faz um café bem, É nossa, mesmo? parece nossa, o nosso café de manhã parece um almoço, tem tudo que tu pode imaginar. Que isso? Nabila comentou sobre as semelhanças entre brasileiros e árabes, dizendo que ambos os povos são muito receptivos, carinhosos e fofoqueiros. A professora enfatizou que existem muitas palavras que são comuns aos dois idiomas. No português, hoje existe entre 600 a 1.000 palavras que são de origem árabe. E no espanhol, a gente tem entre 3.000 e 4.000 palavras. Isso foi porque os árabes, eles dominaram algumas regiões por muito tempo lá na Península Ibérica. E aí algumas palavras, qualquer palavra que vocês vê aqui no Brasil, que ela começa com elas são de origem árabe, tipo algodão, almofada, azeite, açúcar, alfândega, alface, almirante, são todos de origem árabe. No nível pessoal, ela considera que falar português evidencia um lado mais fofo e carinhoso de sua personalidade, em comparação ao árabe, que soa mais sério e direto. Para Nabila, o novo país, que fala português, representa segurança após os traumas da guerra na Síria. Batista também fala do Brasil como uma espécie de porto seguro e de cuidados, onde aprendeu a ser mais sentimental e se abrir mais com os amigos, uma atitude que, segundo ele, seria quase impensável em países africanos. Eu acho que eu mudei muito a minha forma de pensar com relação a bastante coisas.
com relação a alguns preconceitos que eu tive por viver lá, por exemplo, o preconceito de fazer terapia, de cuidar da cabeça. Até hoje, meus amigos acham que eu virei branco por simplesmente começar a fazer terapia. Daí eu preciso parar de fazer, que é para agradar eles. Então, estou muito nesse limbo aqui. Aqui me ajudou muito a enxergar isso, a enxergar que você tem que se cuidar. Então, isso foi algo que lá dificilmente nós temos essa conversa. Para Nabila, saber português também permite a ela apoiar muitas pessoas, especialmente refugiados. Ela ajuda com traduções de documentos, consultas médicas e até tenta dar dicas a algumas brasileiras para evitar que caiam em golpes por não entender outras culturas. Nabila foi a estrela de uma campanha de rede social no Instagram para promover ajuda alimentar em parceria com a Agência da ONU para Refugiados, Acnur, por meio da campanha Comida para a Viagem. A síria, naturalizada brasileira, declarou que se identificou muito com a causa da agência e que quer continuar ajudando pessoas que, assim como ela, passaram por uma situação de refúgio. A jovem síria contou como a guerra no seu país natal mudou completamente a vida da sua família. A guerra começou em 2011, eu frequentava a faculdade e não deixava isso me parar de ir, né? Porque o risco a gente pode enfrentar mesmo a gente estar em casa. Só que depois de um ano não dava mais, caiu uma bomba bem do lado da escola dos meus irmãos e aí tinha bem risco que isso, né? Eles tinham morrido naquele momento. E aí foi lá que o meu pai decidiu que a gente tem que largar tudo, foi uma decisão bem difícil. Já Batista se mudou sozinho, mas sonha em levar a família para conhecer o Brasil. Ele conta que cresceu numa casa cheia com 12 pessoas, incluindo 6 irmãos, tias e primos. Das memórias familiares, ele se lembra de ouvir sua avó falando em quimbundo, uma das maiores línguas locais de Angola. O influenciador disse que gostaria muito que os africanos aprendessem essas línguas locais nas escolas, assim como se ensinam línguas estrangeiras como inglês e francês. Para ambos os influenciadores, o português é um caminho para a construção de pontes, quebra de preconceitos e de presunções sobre esta ou aquela cultura. Para eles, a língua também ajuda a abrir novas portas em suas respectivas histórias de vida. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho.